Hoje, pessoal, daqui falou Picar Tips. Sejam bem-vindos aqui à análise da fase de grupos do Mundial, que hoje, ahm, dia 2 de dezembro, terminou a fase de grupos, terminou a primeira fase deste Mundial, onde tivemos surpresas, em vários grupos. Tivemos equipas que, por essa surpresa, acabam por desiludir, outras que estiveram bem, sendo que não houve nenhuma perfeita, portanto, não houve nenhuma que fizesse 9 pontos. Houve três que entraram para a última jornada já com passagem garantida, praticamente também o primeiro lugar garantido, um, e que se deixaram perder, né? Falando da França, perdeu o último jogo, falando de Portugal, perdeu no último jogo, e falando do Brasil, todas elas ficaram todas em primeiro lugar no grupo, um, e todas elas acabaram por, por se deixar perder no último jogo. O grupo mais equilibrado, na minha opinião, ou que realmente poderia haver realmente para mim alguma surpresa, apesar de eu acho que previ que não ia haver surpresa, foi o grupo, para mim, o grupo da morte, o grupo F, onde realmente acabou por surpreender. Eu não me lembro, mas eu acho que tinha dito Croácia em primeiro, Bélgica em segundo. Croácia ficou em segundo, Bélgica foi eliminada. Mas vamos lá começar aqui pelo primeiro grupo. Começando aqui pelo grupo A, onde tivemos Holanda, Senegal, Equador e Qatar. As duas que eu previ que iam passar, eu avisei que este Equador poderia criar algumas dificuldades e criou. E na minha opinião, quem realmente uh, aqui a Holanda desiludiu completamente, apesar de ter conseguido garantir o primeiro lugar sem qualquer derrota, foi das poucas. Acho que para mim desiludiu bastante em termos ofensivos. Poderia ter feito mais num grupo em que não ia ser fácil, avisei logo, um, mas, que, mas que eu realmente estava a achar. um, eu achei que ia ficar assim, ia ficar a Holanda em primeiro, Senegal em segundo, Equador em terceiro. Eu disse que a Holanda iria perder pontos, provavelmente, com o Senegal. Foi o que eu tinha previsto. Eu até disse que era a Holanda com 7, Senegal com 5, Equador com 4 e Qatar com 0. Foi a minha previsão para este grupo. Qatar fez 0, a Holanda fez 7, apesar do empate não ter coincidido. Eu tinha previsto que o Senegal iria conseguir ganhar, ia perder pontos com o Equador e com a Holanda. O Senegal ia fazer 5 pontos vencendo o Qatar, empatando com o Equador, empatando com a Holanda. Neste caso, houve aqui uma troca. A Holanda acabou por empatar com o Equador e não com o Senegal. A Holanda venceu o Senegal, na minha opinião, na minha perspectiva. Não deveria ter sido a Holanda a passar. Poderia ter se calhar passado em segundo, mas em primeiro, para mim, pelo futebol que mostrou, um, não deveria ter passado. Acho que Senegal e Equador estiveram bem, praticaram bom futebol e realmente não. Pronto, obviamente com a Holanda, com os jogadores que tem, obviamente é normal conseguir este primeiro lugar. A Holanda ficou em primeiro, segundo e no Senegal. Pronto. Em termos de classificação, foi o que eu tinha previsto. Aqui era o grupo que eu, para mim, Inglaterra iria ficar de fora, mas já não aconteceu isso. Um, eu diria que Irão e País de Gales tiveram muito medo. Uh, Jogaram com medo contra a Inglaterra. Os Estados Unidos conseguem um empate com a Inglaterra porque manteve o seu futebol, quis ir para cima, quis pressionar um pouco a Inglaterra, não muito, obviamente, mas tentou jogar o seu futebol, tentou ter as suas oportunidades, consegue arrecadar um ponto que foi importantíssimo para garantir aqui o segundo lugar. Apesar também se tivesse perdido, daria 4 pontos, passaria na mesma. Um, aqui o Irão consegue aqui fazer terceiro, na última jornada acaba por perder com os Estados Unidos, mais uma vez o Irão com medo. Uh, o Irão acaba aumento com Casqueiroz, acaba por ser um futebol mais defensivo, aumento também teoricamente com a equipa mais fraca. Uh, Acaba por ir um pouco mais no medo, mais na procura de Taremi, um, ou outro ponto, que eu não me esqueci o meu nome, um, que não jogou no primeiro, jogaram com táticas diferentes, se não me engano. Jogou com ponta no primeiro jogo, depois no segundo e terceiro jogou com dois. Um, o Rasmus, né? O Rasmus e o Taremi. Se não me engano, acho que foi isto. Um,
Sendo que no primeiro jogo hum, o Irão perdeu o primeiro jogo com a Inglaterra, realmente tentou ter esse lado mais defensivo, tentar aguentar a Inglaterra, a ver se não sofria, mas dando muito espaço aos defesas, dando espaço aos médios para fazer o que queriam. Ah, Sendo que o Irão também defensivamente não é uma equipa assim tão boa, nem tem jogadores aéreos, não tem jogadores fisicamente possantes para aguentar o físico e muitas bolas para a área, acaba por perder e bem contra a Inglaterra. Ao menos sofreu um gol cedo e depois tentaram um bocadinho para cima, depois pronto, foi o que foi. Acabou por estarem a fazer dois golos, mas não o suficiente. Depois contra os Estados Unidos no último jogo tinham 3 pontos, os Estados Unidos tinham apenas 2, o Irão era só preciso um empate, e eles tentaram ir para o empate, mas não resultou. A primeira parte resultou, mas no início da segunda, se não me engano, já foi no início da segunda que os Estados Unidos faz o primeiro, ou foi no final da primeira parte, já não me lembro. Deixa-me cá ver. Foi no final da primeira parte que eles sofreram o gol. Ahm, sim, o único gol, exato. Tinha ideia que tinha ficado 2 mas não. Foi aos 38, Pulisic. Mas defensivamente, eles tentaram lutar para o lado defensivo, mas mesmo assim deixaram os Estados Unidos fazer o que queriam, criaram oportunidades. O Guarda viram também, acabou por salvar algumas vezes, mas não o suficiente. Depois, na segunda parte, tentaram, tentaram crescer, mas nem isso. Pá, foi um jogo muito mal por parte do Irão, Cascaróis, com uma abordagem. ah, Ao menos se calhar se fosse para o ofensivo, tinham levado mais, é verdade. Porque os Estados Unidos é uma equipa que gosta de ter bola, gosta de ter um bom futebol, pressiona, ah, ganhou muitas bolas no meio campo defensivo, meio campo defensivo do Irão. Portanto, uma equipa que foi praticamente um sentido, mesmo depois do gol que eu por ser, e o Irão não conseguiu a passagem, que seria interessante, porque aí teríamos três treinadores portugueses nos oitavos, duas delas não eram favoritos de tudo para chegar, ah, ou não tinham esse favoritismo à partida para chegar. O Irão, só na última jornada, acaba por não conseguir passagem. O Luís Gales, pelo futebol que mostrou, muito fraco, ah, um jogo equilibrado contra o Irão, depois acaba por levar um vermelho já nos minutos finais. Um, e acabam por sofrer dois golos já depois do prolongamento, de começar os minutos de compensação. O Irão com uma assistência de Taremi no segundo gol, e o primeiro já não sei quem é que marcou, mas até acho que foi em defesa, o primeiro ou o segundo gol, já não me lembro. Um, mas já nos últimos 3 4 minutos de compensação, o Irão consegue chegar ao gol. Depois Gales, mesmo com menos um, sempre a mostrar esse lado também, tentar ir para cima, mas não tinha jogadores, e com menos um, obviamente, ainda mais difícil, ainda abriu mais espaços para o Irão aproveitar, um, e acaba por ser em 2 contra-ataques que o Irão chega aos golos, e o Irão consegue aqui, ainda teve essa esperança de conseguir a passagem, mas não deu. O país Gales contra a Inglaterra no último jogo, acaba por perder 3-0. Facilmente a Inglaterra consegue. Inglaterra, para já, os Estados Unidos teve muita dificuldade nos outros dois jogos. Se lhe derem espaço, se derem espaço para ir para cima, o País de Gales também acaba por não pressionar, não pressionou tanto contra a Inglaterra. Um, Acabou por dar muito espaço aos defesas, ao meio campo, para trocar a bola. Porque eu, sinceramente, eu acho que se pressionarem Maguire, se pressionarem Luke Shaw, principalmente estes dois, eu acho que vão ter muitas dificuldades. A Inglaterra vai já contra o segundo, o Senegal, e aí sim, acho que vai ser um bom teste para a Inglaterra. O Senegal está a jogar um bom futebol. Um, eu diria mais complicado, obviamente, que os Estados Unidos. Vamos esperar para ver. Também um jogo mais físico por parte do Senegal. Uh, Pode ser que crie mais dificuldades à Inglaterra. Uh, Também vai gostar de ter bola. Vamos ver. Vamos ter uma Holanda contra um Estados Unidos, que para mim, os Estados Unidos pode realmente vencer esta Holanda. Porque, apesar de ter, teoricamente, piores jogadores, tem piores jogadores, um, em termos técnicos, em termos individuais, são piores, mas em termos de futebol, demonstrado até agora, um, acho que é muito interessante. Sendo que estas quatro seleções que passam, apenas uma, apenas uma destas quatro perdeu já até agora. O Senegal que apenas perdeu com a Inglaterra, perdeu com a Inglaterra, perdeu com a Holanda, um jogo em que é completamente errado este resultado. Dois golos já nos minutos finais, exato, nos últimos 10 minutos. Um deles já os 90 mais novos, já o Senegal tentava ir para cima e a Holanda acabou por chegar no contra-ataque, mas um jogo que claramente não merecia este resultado.
mas pronto, é o futebol e muitas vezes é as individualidades que conseguem fazer diferença. Passando agora para o grupo C e o grupo D, temos aqui uma Argentina com Polónia, sim, para já a Inglaterra com a Holanda, só na final é que se pode encontrar. A Holanda acaba por ir para o lado, ah, eu diria, mais acessível, entre aspas, né? Mas vamos ver o que é que pode acontecer daqui para a frente. Argentina, Polónia, México e Arábia. A Arábia que teve até aos últimos minutos, poderia ter conseguido a passagem, hum, mas não conseguiu. E, portanto, depois daquele trambolhão da Argentina logo no primeiro jogo, consegue fazer 2 vitórias. A Arábia Saudita, pelo contrário, entra bem, faz 3 pontos, mas depois perde 2 jogos consecutivos e perde o primeiro, acaba de ser o primeiro para o último lugar. A Argentina, no inverso, sai do último para ir para o primeiro com essas 2 vitórias. A Arábia Saudita conseguiu preparar-se muito bem contra a Argentina, mas depois nos 2 jogos a seguir a ter muitas dificuldades. Aumente contra o México, acabou por ter as suas oportunidades, também contra a Polónia, por exemplo, a Polónia, que deu mais Arábia do que Polónia, Polónia que neste Mundial para já, eu diria que das equipas que passaram, eu acho que pode ter sido realmente a equipa que jogou menos do que eu tenho visto. Tentei ver os jogos todos, vi praticamente os jogos todos. Um, vi, com certeza vi as equipas todas a jogar. Todas as que passaram, pelo menos, quer dizer, realmente todas as que passaram, porque a equipa geralmente jogaram muito pouco. Qatar, por exemplo, nem se fala, né? Um, a própria Dinamarca, um, depois pouco mais, né? As outras seleções acho que até tiveram as suas oportunidades. Mas falando aqui da Polónia, eu acho que foi realmente a equipa, desde que passou, que jogou menos, né, no que o vi. Me esperar para ver, obviamente que tem as suas individualidades, é mais forte que, por exemplo, a Austrália, é mais forte em termos de jogadores, em termos de equipa, é mais forte, mas em termos de coletivo, teve muitas dificuldades e contra o México, contra a Arábia Saudita, foi até diria, mais ou menos num só sentido. A Arábia Saudita muito por cima, a tentar criar as suas oportunidades. A Polónia marca um golo assim um pouco aí do céu. A Arábia Saudita falha um penalti com defesa do guarda-redes polaco. Depois, na segunda parte, podia ter sido um igual e ir para o intervalo ali com possibilidades da Arábia Saudita ainda fazer ali mais um pontito no segundo jogo, mas depois acaba por perder. Sofre o segundo já na segunda parte e com o gol de Lewandowski e acaba por conseguir os 3 pontos contra a Arábia, um jogo que difícil muito difícil para lá da Polónia. Um, e pronto, vamos ter uma Polónia já na segunda fase, nos oitavos. Um, México e Arábia Saudita. A Arábia Saudita teve muito bem no primeiro jogo, teve bem no segundo, no terceiro. Pronto, não vi o México com a Arábia, mas pronto, o México também foi num só sentido, acabou por espetar 2-1. Não foi num só sentido, né? Mas acaba por ser mais México do que a Arábia. Um, e pronto, a Arábia com dificuldades depois nesse último jogo, com ainda a esperança de poder chegar à próxima fase, mas não conseguiu essa vitória. A Argentina, que pouco teve pressão, teve mais o lado da Arábia Saudita, muito bem estrategicamente, com uma defesa subida, uma equipa que eu já expliquei várias vezes, uma equipa subida, muitas vezes a meter a Argentina, teve mais 10 fora de jogo, pôs muito bem essa linha defensiva, muito fechado, portanto, sempre muito juntos entre eles, obrigar a Argentina muitas vezes a ir para as linhas e depois nas bolas aéreas, muitas vezes a Argentina tem que cruzar, saía o cruzamento, a Arábia Saudita conseguia sempre tirar a bola, sempre muito juntos os jogadores, com 2 linhas defensivas, praticamente, né, linha de defesa e meio campo, e depois, se não me engano, com um jogador lá na frente, mas sempre muito em conjunto. Dificultou muito a vida à Argentina e acabaram por conseguir essa vitória já na segunda parte. Um, Passando para o grupo D, um, França, Austrália, Tunísia e Dinamarca. Aqui, obviamente, a grande surpresa, uma das grandes surpresas não está nos oitavos, Dinamarca, que para mim eu tinha previsto que até por causa das faltas de jogadores na França, por 3, 4, 5 jogadores de falta, a Dinamarca provavelmente
iria conseguir ficar em primeiro, ou poderia surpreender e ficar em primeiro, mas ficar em último, França em primeiro lugar, Austrália aqui em segundo, Tunísia em terceiro, como tinha visto, Tunísia não ia passar, a Austrália para mim ficava em terceiro, mas um, conseguiu aqui ficar em segundo e muito perto de ficar em primeiro, porque ficou com os mesmos pontos da França. A única diferença é a diferença de golos marcados e golos feridos, sendo que a Austrália acaba por vencer a Dinamarca no último encontro. França perde com a Tunísia, mas não o suficiente para se apurar, para ficar fora do primeiro lugar. Um, aqui um grupo em que a França conseguiu as vitórias bem, depois rodar muito a equipa contra a Tunísia e acabar por perder os 3 pontos nesse jogo. Um jogo em que só deu um sentido, que foi a Tunísia, a acreditar ainda na passagem, mas para isso a Austrália não poderia vencer a Dinamarca, mas acabou por acontecer isso. Um jogo que a Dinamarca tentou ir para cima, tentou chegar aos golos, mas acaba por perder já nos minutos finais e a Austrália apurar-se em segundo lugar. Passando aqui para o grupo E e o grupo F, ou seja, vamos ter uma Argentina com a Austrália e uma França com a Polónia. A Argentina, que para mim não jogou assim muito bom futebol, também muito pelo adversário, que criou muitas dificuldades, criou dificuldades lá atrás, muito fechados os adversários. Um, acho que sinceramente é mais uma seleção, como por exemplo a Inglaterra, se pressionarmos um bocadinho, eu acho que realmente podem criar muitas dificuldades, porque a Argentina não é uma equipa, para mim não é a favorita, a Inglaterra também não, mas eu diria aqui que França vai ser a finalista. Finalista não vai chegar à meia final. Não, a França está do outro lado, né? Vai ser o Brasil, exato, vai chegar à final. Uh, eu diria que vai ser e acredito que possa aqui haver surpresa no lado no lado dos oitavos, no lado da Argentina. Acho que pode haver aqui surpresa, porque vamos esperar para ver. Obviamente que são favoritos. Neste momento a Argentina é uma das grandes candidatas a chegar bem à final pelas equipas que acompanham pela frente, mas vai ter dificuldades. A Austrália, se calhar, não tanto, mas a seguir, no jogo contra, por exemplo, os Estados Unidos, que eu acredito que passa a Holanda, pode realmente criar muitas dificuldades a uma Argentina. Um futebol diferente, um futebol que acredito que a Austrália também seja um pouco mais defensiva contra a Argentina, mas os Estados Unidos eu acredito que vai criar muitas dificuldades à Argentina. Vamos esperar para ver. Japão, Espanha, Alemanha, Costa Rica. Aqui está a segunda grande surpresa da fase de grupos. Alemanha de fora, Japão em primeiro, Espanha em segundo. Portanto, mais uma equipa, mais uma seleção para o lado onde Portugal está, o lado dos oitavos, o lado da fase final, dos playoffs, entre aspas, onde está Portugal, mais uma, Espanha neste caso. Japão ir para o lado do Brasil, para o lado da Argentina, para o lado da Inglaterra. Vamos ter aqui. Inglaterra não, Inglaterra está no lado. Ou não? Não, Inglaterra. Ou não, os Estados Unidos. Os Estados Unidos com a Holanda, exato. A Inglaterra está do lado de Portugal, exato. É os Estados Unidos, é a Holanda, é a Argentina e é a Austrália. Portanto, uma destas quatro vai à meia final. Ahm, pronto, estava a dizer, aqui Japão, até ao último consegue mais uma reviravolta. Consegue duas reviravoltas contra a Espanha e contra a Alemanha, na segunda parte, em ambos os jogos. Na Alemanha já foi um bocadinho mais tardio os dois golos, mas contra a Espanha foi logo a abrir a segunda parte, dá o comeback e consegue-se aguentar. A Espanha acaba por eliminar, com esse resultado, acaba por eliminar a Alemanha, um, se a Espanha tivesse perdido pontos com o Japão, tivesse ganho pontos ao Japão, nem que fosse um ponto, a Alemanha acabaria por passar, faziam os dois, o Japão e a Alemanha faziam 4 pontos, e passava a Alemanha, pela diferença de golos marcados e golos feitos, apesar do Japão ter ganho a Alemanha. A Espanha, Costa Rica, que acaba por perder apenas o jogo com o Japão que não consegue fazer 9 pontos, porque perde teoricamente contra a equipa mais fraca deste grupo. Eu já não lembro se disse que Costa Rica ficava em terceiro. Mas tenho a ideia que eu acho que era o Japão que eu tinha que ficar em terceiro, Costa Rica em quarto, não tenho a certeza. A Costa Rica, que por momentos houve ali, sei lá, uns 5 minutos em que estava Japão e Costa Rica na próxima fase. A Espanha e a Alemanha fora do Mundial, mas foi só 5 minutos quando a Alemanha depois empata contra a Costa Rica, faz um empate contra a Costa Rica, acaba por voltar tudo ao, ao pelo menos enquanto estava a Costa Rica e o Japão a vencer, houve aquele momento em que
em que houve esperança em que a Espanha e a Alemanha fossem já eliminadas. Duas grandes seleções, duas das principais candidatas ao título para muita gente. Espanha já disse para mim que não é. Está com novos jogadores, está com jovens jogadores. Eu acho que não vão ter capacidade para chegar à final. Espero que esteja correto, porque eu quero que Portugal chegue à final. Portanto, espero que esteja correto o que eu estou a dizer. Sendo que a Espanha é mais uma seleção para vir para o lado de Portugal, sendo que a Espanha acaba por empatar com a Alemanha, perde com o Japão e acaba por ficar em segundo. O Japão em primeiro, surpreendentemente, obviamente, o Japão consegue aqui duas belas surpresas, muito bem estrategicamente. O Japão também com algumas alterações na segunda parte acaba por mudar o rumo dos dois jogos e é assim o Japão consegue aqui 3 pontos fundamentais, em primeiro lugar, e ir para o lado em que pode ter mais hipótese de chegar mais longe. Vamos esperar para ver. Costa Rica, aqui como equipa mais fraca, acaba por perder com a Alemanha, perde com a Espanha, leva a cabo as dos dois, apesar de ter estado a ganhar a Alemanha, acaba por perder 4-2, perde 7-0 contra a Espanha, portanto está fora do Mundial. A Alemanha é eliminada mesmo com os mesmos pontos que a Espanha. Tinha previsto que seria a Alemanha e Portugal na final, era preciso que ambos ficassem primeiro, mas já a partir da última jornada já isso não era possível. Um, e nem passou, portanto. Vamos ter Espanha e Japão na próxima fase. Grupo F, Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Portanto, aqui um grupo interessante. Né? Eu não disse nada, mas aqui a Polónia realmente, muito por causa de César, está aqui, podem aqui ver, top players em termos de rating. César tem sido os jogadores fundamentais para esta seleção da Polónia. Muitas defesas, belas defesas, e para já um dos principais jogadores deste Mundial. Só para verem, é um guarda-redes, não é um avançado, não é um médio, não é um defesa, é mesmo um guarda-redes, que é o fundamental até agora na Polónia. Portanto, só para verem como tem estado esta Polónia. Falando aqui do grupo F, Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Um grupo, para mim era o grupo da morte. Canadá, para mim, não merecia estes 0 pontos, não merecia esta diferença de golos 2-7. Fez muito, trabalhou muito, procurou muito, mas enganador estes resultados. Os três. Acaba por perder o primeiro jogo contra a Bélgica, não é merecido. Bélgica que mereceu para mim ficar de fora. Aqui é a terceira surpresa deste Mundial. Eu diria que em termos de classificações, eu diria que é a terceira. Sim, sim. É a terceira, que foi a Dinamarca, foi a Alemanha e esta é a terceira. Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá. Mas pelo futebol que mostraram, é mais do que merecido. Tinham equipa para fazer muito mais. E temos aqui duas seleções que passam sem qualquer derrota. Portanto, Marrocos e Croácia conseguem Marrocos consegue fazer 7 pontos, surpreender Croácia e Bélgica passarem primeiro, imerecidamente. Impecável na defesa. Defensivamente tem sido uma seleção muito complicada de passar. Só sofreu um gol, foi jogo contra o Canadá, o último jogo, e já tinham praticamente a classificação feita, já estavam a ganhar. Foram ganhar 2-0 o Canadá, se não me engano. Foram ganhar 2-0 o Canadá, exato. Acaba por sofrer um gol, acaba por ser autogol, portanto eles apenas sofreram autogol. Um gol, tem 4 gols marcados, um sofrido, defensivamente não tem tantos, mas começando pela defesa, se não sofrer, mais facilmente poderão passar. É só marcar um gol e é o suficiente para passar. E este Marrocos contra a Espanha, Marrocos defensivamente, se a Espanha não acelerar o seu jogo, sinceramente, do que eu ouvi da Espanha, pouco acelerou. Não, jogo muito calmo, trocar muita bola, ao menos que isso sabem, eles sabem fazer, trocar entre defesa e entre o meio campo, mas se apanham o Marrocos bem defensivamente, como tem sido até agora, eu acho que o Marrocos pode aqui ser uma das grandes surpresas destes oitavos. Poderia ser bom, porque aí Portugal, hum, apanhando entre Espanha e Marrocos, prefiro apanhar os Marrocos, obviamente, apesar Marrocos teria que eliminar a Espanha. Mas obviamente que já não há jogos fáceis, obviamente, em mundiais principalmente não há jogos fáceis. São jogos que teoricamente podem ser mais acessíveis e é onde há favoritos, mas nem sempre não há fáceis. Se calhar houve um fácil, a Espanha contra a Costa Rica.
ou as equipas contra o Qatar. Mas é preciso haver o primeiro gol para depois desbloquear o jogo. Um, mas pronto, Marrocos aqui consegue o primeiro, apenas um empate no primeiro jogo com a Croácia, mas depois vence Bélgica e venceu ao Canadá, merecidamente. Uh, Croácia consegue aqui o segundo lugar com dois empates. Depois falam de Portugal. Portugal é que é os empates. Uma vitória e dois empates passa em segundo. Um, e depois Bélgica terceiro e o Canadá em quarto. Aqui eu tinha previsto Croácia em primeiro, Bélgica em segundo, se não me engano, e Marrocos em terceiro. Ou o Canadá em terceiro e Marrocos em quarto, até acho eu. Acho que até pus o Canadá como terceiro. Mas aqui o Canadá a ficar em último. Obviamente que era a equipa, teoricamente, em termos de jogadores, inferior às outras três, mas que poderia aqui surpreender e fazer uma gracinha aqui neste grupo. A comparação Marrocos e Croácia. Portanto, terceira surpresa para a Bélgica neste Mundial. Aqui, hum, eu tinha dito Brasil primeiro e Sérvia segundo. Mas, sinceramente, hum, a Suíça, que, para quem não conhece, para quem não viu os jogos da Suíça, olha aqui, mais um. Portanto, o melhor da Suíça é mais um, é o guarda-redes. Defensivamente é uma seleção muito complicada. A Suíça é uma seleção que normalmente quando está a vencer é difícil de bater, é difícil de passar pela defesa da Suíça. E mais uma vez aqui a demonstrar. Uma equipa que apesar de ter sofrido 3 golos, todos, todos não, dois deles contra a Sérvia e um contra o Brasil, perdão, um com o Brasil já nos minutos finais, só para verem, apenas perderam um com o Brasil foi aos 80 e tal minutos. Ahm, Estiveram perto também de se apurarem primeiro e ainda íamos ter um Brasil-Portugal já nos oitavos. Um, mas pronto, não acabaram por não marcar contra a Sérvia, apesar de ter tido ali algumas oportunidades, a Sérvia também teve, para fazer um empate. Um, Camarões, que aqui surpreende no último jogo, mais uma seleção que estavam bem, estavam com 6 pontos à partida, em primeiro lugar, não iria fugir, apesar, falta dizer, por um gol que não fugiu, mas mais uma seleção que já tinha praticamente o lugar assegurado, perde o último jogo com rotatividade a rodar, momento que fez bem o Brasil, que fez bem a França, que fez bem Portugal rodar, porque os jogos agora ainda vai apertar mais, vai continuar a ser 4 em 4 dias, um, e jogos complicados, que o desgaste vai ser maior, e pensando também que 4 em 4 dias vão ter que usar, vão a maior parte das vezes usar os mesmos 11 jogadores. Pode haver uma outra troca, mas vão ser praticamente sempre os mesmos. Aqui o Brasil a conseguir o primeiro lugar, o principal objetivo era, o primeiro lugar era apurar-se. Suíça, eu diria que acaba por ser, em termos de individualidade de jogadores, a Sérvia para mim é superior, mas aqui a Sérvia a ficar em último, com aquele empate com os Camarões que sabe um pouco a derrota, porque estiveram a vencer 3-1, deixam-se empatar ali em 5 minutos, o Camarões consegue empatar e depois estão ali 20 e tal minutos a tentar chegar ao gol, não conseguem. O jogo contra a Suíça, que poderia ter dado um empate, estiveram a ganhar 2-1, poderia ter dado empate, acabam por perder. Portanto, 3 jogos, e o jogo contra o Brasil, que só na segunda parte é que o Brasil consegue se desbloquear, consegue desbloquear o marcador. Um, a Sérvia que poderia ter dado para qualquer lado, mas acaba sempre por dar contra ele. Nesta fase de grupos, um grupo equilibrado, um grupo difícil. O Brasil teve aqui bons testes e vamos esperar para ver o que é que o Brasil pode trazer já nos oitavos, nos quartos, sendo que tem aqui um caminho mais acessível, diria eu, mais acessível, não é fácil, mas mais acessível e tem aqui o favoritismo de chegar à meia-final e de apanhar, por exemplo, uma Argentina. Também um pouco esse jogo poderia ser escaldante, né? Um Brasil-Argentina e, por exemplo, ah, um Portugal-França. Acho que a França, se Portugal apanhar, é só na final, é só na meia-final. Poderias ter aqui bons confrontos, né? Um confronto de 2016, Portugal-França, um Brasil-Argentina da final da Copa América, do ano passado, há 2 anos, acho que foi ano passado, em que a Argentina saiu melhor e já não sei quanto tempo não conseguiam vencer a Copa América, conseguiram vencer. E pronto, vamos ter aqui um Brasil e Suíça na próxima fase. A Suíça vai apanhar Portugal, o Brasil vai apanhar a Coreia do Sul. Vai ser difícil passar para aquela Suíça. Acredito que vamos ter muita bola, vamos estar muito em cima no meio campo da Suíça. O Suíça é bom também no contra-ataque, tem um bolão na frente, vamos ter muito cuidado. Acredito que o Pepe seja mais um ponta de lança para o Pepe meter no bolso. Um,
para além daqueles que já os meteu. Seria só mais um ah, que eu acredito que vai pô-lo. Pepe é um centralão, isto é inacreditável. A idade que ele tem, ainda continua a jogar o que está, sem grande preparação física, sem jogar muito. Quando joga, tá- não sei o que eu buscar aquela qualidade toda. Um jogador excepcional. E para mim ainda está no top 10 dos melhores centrais do mundo ainda. Acho que é muito pouco valorizado, principalmente agora com a idade. Mas continua a ser um central, né? Que eu acho que qualquer seleção deveria ter. Acho que o Brasil perdeu ali um grande central. Para mim jogaria claramente naquela defesa do Brasil. Mas pronto, já foi há muito tempo que o Pepe veio. E ainda bem que foi para a seleção. Ainda bem que veio. Passando agora para o Portugal. Portugal, mais uma seleção que poderia ter feito o pleno, poderia ter feito os 9 pontos. No último jogo perto com a Coreia do Sul. E dá a qualificação a Paulo Bento, que não estava no banco, estava o treinador adjunto, que também é português. Ah, Estava Paulo Bento, que foi expulso no jogo contra o Ghana. Acaba por ficar na bancada. Houve lá um confrontozinho com um adepto entre o Paulo Bento. Paulo Bento que se levantou e o adepto queria que ele se sentasse. Não sei se ele percebeu quem era. Se calhar não percebeu que era o Paulo Bento, mas mandou-o sentar. Queria ver o jogo. Dava-se a meter à frente do adepto. Ele ficou um bocado chateado também. Então, calma, pá. Mas pronto. Acho que são estes momentos também um pouco para rir. Mas acho que este Portugal vai poder passar. E sinto que pode apanhar já nos oitavos uma Espanha, mas Portugal está mais descontraído, acredito eu. Sim, Portugal que se a Espanha tivesse ficado em segundo, quer dizer, isso é uma Alemanha, era o Japão. Caraca, nós podíamos ir às meias finais, podíamos apanhar a Espanha. Epá, acho que a Espanha é uma seleção muito. Pá, é sempre o mesmo. Já toda a gente sabe que é a Espanha, toda a gente sabe praticamente qual vai ser o 11, toda a gente sabe como é que eles jogam, mas depois é uma seleção muito difícil de parar, uma seleção difícil de roubar a bola. Ah, Portugal, não sei o que é que Fernando Santos, se chegarmos lá e se a Espanha também chegar, não sei o que é que o Fernando Santos vai decidir. Ah, eu acredito que se Portugal vai com aquela pressão alta como fez nos dois primeiros jogos, ou seja, foi um pouco diferente, mas os dois primeiros jogos, ah, não sei se vai ser a melhor abordagem, essa pressão alta, porque vai ser muito difícil roubar a bola, mas vamos esperar para ver se é isso que vai acontecer ou não. Olha, top status. Isto é as melhores exibições. Temos aqui o Bruno Fernandes, Kai Havertz, Griezmann, Kai Havertz, que já nem está no Mundial. Ener Valencia, que também já não está no Mundial. Arrascaeta também já não está no Mundial. Ele que marcou 2 gols contra o Ghana, mas não consegue o apuramento porque o Coreia do Sul venceu Portugal e acaba por ser apurada. Não é que consegue no último jogo exibir-se a um bom nível e ir para cima. O único jogo que realmente foi para cima foi agora contra Portugal, foi contra o Ghana. Um, e realmente não foi suficiente. Acho que o Uruguai podia ter feito mais, devia ter ganho a Coreia do Sul, não venceu, e é culpa deles só para não chegar à próxima fase. Um, Também apanhá-lo com o Brasil e o Uruguai a jogar assim, não sei, não. Ao menos que é diferente, né? Um Brasil e um Uruguai é sempre diferente de um Uruguai com a Coreia do Sul, um Uruguai com o Ghana. Um, Seria diferente, né? Os jogadores teriam provavelmente outra abordagem. Teriam uma abordagem como se calhar tiveram contra o Ghana, em ter que ir para cima, ter que pressionar. E sendo que é um jogo sempre que aquece sempre um pouco. Um, e pronto, Portugal agora aqui nos oitavos, vamos ver. Um, Tinha previsto que eles iriam para este lado, tinha previsto que iriam chegar à final com a Alemanha, mas sabendo agora que as seleções estão a jogar, acredito que seja um Portugal-Brasil. Sinceramente, pelo futebol que tenho visto, uh, Portugal-Brasil. Portugal, volto a dizer, rodou a equipa. A Espanha, por exemplo, não rodou. Vai ter mais dificuldades, ou menos se calhar até vai. Vamos ver, mas não sei se vai rodar um pouco contra o Marrocos. Mas provavelmente vão ter que rodar um ou outro jogador. Ah, Vão ter que poupar, se calhar. Não sei. Mente que os principais jogadores vão jogar, mas se calhar rodam um, dois, três. Vamos esperar para ver o que é que a Espanha vai fazer contra o Marrocos.
Amanhã temos já uma Holanda, Estados Unidos, uma Argentina, um Austrália, se não me engano, é já estes dois. Ahm, e vamos esperar para ver o que é que estas seleções podem trazer nos oitavos. Aqui acredito, volto a dizer, eu acho que vai ser, finalmente poderemos ter aqui um Portugal-Brasil, um Portugal-Argentina. Acredito que seja um Brasil-Argentina na meia-final, Portugal-França na outra meia-final. Pelo que a Inglaterra tem demonstrado, não acredito que chegue longe. Ahm, e acredito que pode perder com uma França, ou mesmo agora contra o Senegal, vamos esperar para ver. Obviamente que é diferente, né? A fase de grupos é diferente dos oitavos, é diferente de estar num grupo que realmente se sentem que têm tudo para passar, do que estar nos oitavos, onde sabem que aquilo é aquele jogo e é aquele jogo que vão ter que dar tudo para quererem para passarem. E agora não há facilidades, agora não há equipas, não há países fáceis, diria eu. Todos vão querer ganhar, todos têm possibilidades de ganhar, uns mais do que outros, obviamente, mas depois dentro de campo são 11 para 11, são duas balizas, as balizas são iguais, os campos são iguais, não há um campo mais inclinado do que outro. E se não derem tudo o que tiverem, podem ter, podem provavelmente fazer as malas e ir para casa. E portanto agora são 4 jogos. São 3 jogos até à final, 3 vitórias, 3 finais para Portugal, 3 finais para todas as outras seleções e que ganhe a equipa mais consistente, a equipa mais forte, porque ganhar é realmente a mais forte, diria eu. Ao momento, pronto, se calhar aqui no Brasil poderão ter mais facilidades, mas é o que eu digo, isto são finais, são 4 finais, até contando já com o finalíssima. Mas pronto, vamos esperar para ver o que é que podemos trazer. Portugal fez o seu trabalho na fase de grupos e agora siga até à final, que temos possibilidades, temos capacidades, temos qualidade para isso e siga para lá e siga para a vitória. Ah, Está aqui a análise feita. Provavelmente não fazer os oitavos, já vos disse o que é que eu acho de cada seleção. O Japão, muito aguerrida. Quer dizer, não foi de cada uma, né? Posso falar aqui um pouco. Eu diria aqui, a minha previsão para estes oitavos seria uma Holanda, Estados Unidos, Estados Unidos. Argentina, Austrália, Argentina. E Japão, Croácia. Croácia. Brasil, Coreia do Sul, Brasil. Inglaterra, Senegal. Eu vou continuar na surpresa, Senegal. França, Polónia, França. Portugal, Suíça, Portugal. E Marrocos, Espanha, Espanha. Esta é a minha previsão para estes oitavos. E siga para cima deles e siga para cima dos suíços. Os suíços que temos memória má, né? Uma pequena memória. Recente, a memória recente não é muito boa contra a Suíça, que fomos eliminados. Eliminados não, ficámos em segundo no grupo, na qualificação para o Euro 2020, que foi em 2021. 2020, 21 não, 2020 e 2020. Em 2021, acho que foi o ano passado. Que eles adiaram por causa do Covid. Acho que foi ano passado, 2021. Ou 2020. É isso aí. Em que perdemos com os suíços, mas acabámos por passar, não passavam dois no grupo, portanto, ficámos em segundo no grupo. Ah, e acho que agora podemos ir para cima deles. Espanha é sempre aquela seleção contra nós. Tem sido difícil nas últimas vezes que nos enfrentamos nas fases finais. Espero bem que seja agora seja diferente e que cheguemos longe. Pensando também que os últimos anos temos tido sempre muitos empates, ah, temos tido sempre contas até ao final e que este ano, este Mundial, para já tem sido diferente. Espero que continue assim. Ronaldo lá na frente, que marque golos, que faça a diferença e que parem de falar mal do nosso melhor jogador, o nosso menino Cristiano. Ah, eu diria que Bruno Fernandes, obviamente, que até agora é o melhor jogador do nossa seleção mundial, mas não se esqueçam que Ronaldo, para além do que já fez pela nossa seleção, neste Mundial, foi ele que ganhou o penalti no primeiro gol, foi ele que desbloqueou o primeiro jogo. O primeiro jogo foi ele que desbloqueou o jogo, foi ele que ganhou o penalti, foi ele que marcou o penalti, portanto, fez 1-0 e que abriu mais o jogo. E no segundo, se obviamente não foi o único que desbloqueou no segundo jogo o primeiro gol, mas foi um dos principais protagonistas para o primeiro gol ter acontecido. Já não estou a falar de se ele marcou ou não, mas foi ele que obrigou o guarda-redes a ficar na dúvida se havia de sair a bola ou não. Porque se não tivesse ali, aquela bola, com certeza, ou quase certeza, que aquela bola era do guarda-redes. Fácil. Fácil. Então era frango, né? Ali ou era frango,
ou então o guarda-redes agarraria a bola. Mas não agarrou, porque o Ronaldo atacou a bola, atacou muito bem, não estava em fora de jogo, estava em posição legal e, e para além do trabalho que ele tem feito sem bola, que estamos habituados a que ele tenha bola e tenha gols e tenha que marcar, mas sem bola também tem feito um belo trabalho. Principalmente os dois primeiros jogos, agora o último se calhar não teve tão bem, teve alguns fora de jogo, tem que também ter mais atenção, nota-se cada vez mais tem acelerado muito cedo ahm, para atacar a bola e tem estado muitas vezes fora de jogo. Ahm, mas tentou ali fazer umas tabelinhas, não veio tanto atrás como tinha vindo no primeiro e segundo jogo. Vamos ver. Ahm, o arrasto de defesa não tem feito tanto essa parte. E pronto, esperemos que Portugal agora consiga, consiga chegar longe. Esse objetivo é chegar à final e vencer. É o principal objetivo de Portugal. E que faça bom futebol, pratique bom futebol. Nem é preciso bom futebol. Para mim é a vitória, é vencer os jogos. Prefiro vencer os jogos, jogar mal, do que estar a jogar bem em sentido de bom futebol, praticar bom futebol e não vencemos os jogos. Portanto, espero que corra tudo bem em Portugal e que o Caneco venha para nós. Já viram do Fernando Santos, temos o único treinador. Também nem ia falar mal do treinador, falem mal dele, que ele foi o único treinador que trouxe taças para o nosso Portugal. Ahm, e para já é o único que poderá conseguir trazer mais uma para o nosso país. E acho que é o treinador perfeito para isso. Foi o único até agora que conseguiu e os jogadores têm confiança nele. E pronto, queriam tanto um futebol mais bonito e eu sei que mais. Têm-no tido, reclamam na mesma, não percebo. Agora querem vitinhas e querem que todos joguem, querem que os outros joguem, já nem querem os jogadores que eles escolhem. Depois eles jogam. Jogaram hoje João Mário, Vitinhas, António Gil e perdemos o jogo. Olha, só para ver. Mas pronto, obviamente que a culpa não é só deles, é de todos. Ahm, que no geral não entraram bem, mas depois acabam por, eh, acabam por não fazer se calhar uma tão boa exibição. Também a pensar também mais no futuro, também com mais calma, a trocar a bola. Tivemos oportunidades para marcar. Uh, o Coreia do Sul pouco fez para chegar aos golos. Bolas paradas foi mais perigoso. Depois, em termos de oportunidades, foi praticamente só bolas paradas. Um, futebol, pouco. Portugal também dificultou esse lado. E pronto. Espero que tenham gostado. E até no próximo vídeo que será já em breve. E fui.